Cá estamos. O meu convidado é Tiago Carvalho, doutorado pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, professor de Mesquita em Lisboa, investigador, sociólogo, e esteve este semestre a lecionar na Universidade de Brown, e nós estamos a falar sobre aquilo que o apaixonou. Ele é um dos filhos da madrugada, filho depois de 25 de Abril, que nasce num Portugal já completamente aberto, um Portugal já ligado à Europa, nessa altura, 87. Portugal já faz parte da União Europeia e as possibilidades são muitas para as pessoas que são capazes e que estão motivadas e querem mesmo, e essas portas abrem-se, como foi o seu caso, em tão pouco tempo, já tem uma carreira brilhante. E estávamos a falar então sobre o que é que o fascinou para investigar e os movimentos. E agora, porque é que é só uma elite em Portugal que se interessa, que está mais envolvida na atividade política, e o grosso das tropas não está? Porque tem mais que fazer? Essa pode ser uma... Eu acho que uma das questões é... não havia uma tradição de envolvimento comunitário. Por exemplo, em Espanha, sempre houve associações, aqueles que eles chamam de associações de vecinos, associações locais que já vinham do franquismo e que depois são reativadas e que são muito da base organizacional dos movimentos sociais, por exemplo, que aparecem durante os anos de austeridade na Europa. E em Portugal parece-me que é sobretudo uma questão organizativa. Os sindicatos conseguem mobilizar, mas mobilizam sempre os seus filiados, mas tem a ver com isso, eu julgo que tem muito a ver com isso, com a falta de bases organizativas a nível local. Essa é uma das hipóteses explicativas. E depois, apesar de haver e se apontar para muita inclusividade do sistema político português, a verdade é que por vezes isso parece quase performativo. Mas não haverá também uma atitude para as pessoas dizerem não vale a pena, isto não faz nada, não vai dar nada para mim, não vai chegar nada a mim. Isso é lá para eles, a política é uma cúpula e eles resolvem isso tudo lá entre eles, isto não vai... Há alguma coisa disso? Pode haver, sim. Essa é aquilo que se fala da distância ao poder, não é? As pessoas não se sentem, apesar de tudo, muito representadas. Mas isto não é só português, não é? Sim. Acontece noutros países, não se sentem representadas pela forma como as elites políticas depois manejam os seus próprios interesses. Sim, essa é uma... Mas depois também não nos podemos esquecer que em Portugal tem, até recentemente, tinha das taxas de ensino superior mais baixas da Europa, não é? E isto conta muito, o saber como é que se contacta as instituições e os políticos, saber fazer pressão. Esse conhecimento é pouco por vezes, não é? E, portanto, é mais fácil queixar-se do que propriamente organizar-se e atuar. Mas, em certo sentido, há uma certa desafeição e ineficiência política, como costuma dizer, não é? As pessoas não sentem que aquilo que possam fazer, sobretudo nas camadas mais baixas da população, nas classes populares, isso acontece. Sim. Isso tem consequências, é visível. As eleições em Portugal têm um nível de participação muito baixo, não é? Sim. Comparado com a Europa, não é? Com os países da Europa. As pessoas não se sentem motivadas porque pensam que não vale a pena, porque isso é lá entre eles e não veem resultado quando intervêm, não veem resultados imediatos. Mas isso é uma coisa... Foi sempre assim, desde o 25 de Abril. Antes do 25 de Abril não havia nada disto, mas isso tem diminuído. Houve períodos depois do 25 de Abril em que houve maior participação. O 25 de Abril foi muito participado, não é? Mas depois do 25 de Abril? A tendência foi baixar, sim. A filiação sindical baixou bastante, a abstenção também aumentou. Sim, a tendência foi ir baixando, sim.
E você não vê sinais de... Há coisas interessantes a acontecer, na verdade, porque o período que eu estudo para o meu doutoramento, e foi publicado o livro, entretanto, foi um período de muita atividade de rua. Estamos aí a falar em 2015. 2010, 2015, sim. Houve muitos protestos, houve organizações que já não se via manifestações assim, com 1 milhão de pessoas na rua, quer dizer, se pensarmos em 10% da população, sim, já não acontecia desde, se calhar, o 25 de Abril, sim, não é? Com essa magnitude. E aí parece ter havido uma mudança. Nós temos que investigar mais, mas há alguns dados que apontam para o facto de, quando se fazem inquéritos, há um inquérito social europeu que é feito todos os 2 anos em vários países da Europa, e tem várias perguntas sobre participação não convencional. Protesto, assinar petições, fazer boicotes, etc. E o que se mostra é que, a partir de 2012, há um aumento desse tipo de participação. Sobretudo, mais uma vez, quem faz esses trabalhos, o Pedro Magalhães, mostrou isso recentemente, em que há um aumento da participação, novamente, daqueles que têm o ensino superior. É sobretudo aí. Mas isso aumenta, mas não aumenta só nesse período, como se mantém até hoje. Portanto, parece haver uma maior predisposição para o protesto e para práticas de participação não convencional na sociedade portuguesa. Hoje uma em dia. Coisa é reuniões, ajuntamentos para protestar, e outra coisa é aquela que é uma questão tradicional em Portugal, é apontado como a falta de persistência das pessoas de ir a uma reunião, resolver um assunto, o assunto fica resolvido, agora temos este problema a resolver, e as pessoas, a assiduidade às reuniões, o modo como as reuniões são conduzidas, etc. Essa falta de algo cultural tem sido apontada há muito tempo. Mas, enfim, não vamos resolver este problema aqui. É um outro assunto que eu gostava de ouvi-lo, sobre o que eu gostava de ouvi-lo, porque eu sei que também tem dedicado, e está muito interessado neste momento, é o problema da habitação em Portugal, sobretudo numa cidade grande como Lisboa. O que é que está a acontecer? Bom, Lisboa é muito interessante, por exemplo, comparativamente com Espanha. A crise em Espanha de 2010, 2011... Um dos grandes problemas foi a habitação, ou seja, havia uma bolha imobiliária, rebentou e houve muita gente a ficar sem casa, e isso gerou um movimento muito grande. Em Portugal isso não foi assim. Em Portugal, a partir de 2015 começa a haver um aumento muito grande dos preços da habitação. Sobretudo em Lisboa, em primeiro lugar, mas isso já se estendeu a outras cidades. Isto tem várias causas. Uma tem a ver com as mudanças na legislação sobre arrendamento, mas também tem com a facilidade, porque depois da Troika, a economia portuguesa transforma-se e aposta sobretudo em dois setores. Não é? Isto são estratégias governamentais, o turismo, e o real estate, a propriedade. E isto é sobretudo uma forma de trazer capital do estrangeiro, não é? Sim. Quando falta a estrutura produtiva industrial em Portugal, esta é a forma de trazer capital. E, portanto, isto levou a que houvesse uma pressão muito grande sobre os preços da habitação, ao ponto de hoje em dia os preços estarem de tal maneira inflacionados que é muito difícil com salários portugueses conseguir comprar ou arrendar uma casa. Porque os estrangeiros, turistas e estrangeiros que quiseram comprar casas em Portugal preferiam as casas no centro da cidade e então ofereciam, tinham dinheiro bastante, ofereciam e as pessoas serviam. Sim. Até para muitas delas, eu conheci vários casos, até ficaram muito satisfeitos porque foram morar num apartamento melhor, tinham bastante dinheiro bastante para escolher um bom apartamento, estavam em melhores condições, mas depois a baixa da cidade, aliás, em Lisboa há bairros que é só estrangeiros, não é? Sim, há dados que mostram, por exemplo, um bairro como Alfama, 50% é alojamento local, Airbnb. Certo. Portanto,
houve muita gente a sair. Porquê? Porque há muitos... E isto não acontece, não é só o proprietário individual que decide pôr uma casa em alojamento local. Há fundos de investimento a comprar prédios inteiros e a colocá-los em alojamento local, por exemplo. Sim. E é o grosso disto. E o que é que a população portuguesa em Lisboa, particularmente, está a fazer para debelar essa questão? Bom, houve a partir de 2015 e sobretudo a partir de 2017, e isto tem a ver com aquilo que nós chamamos de oportunidades políticas, há eleições locais, isto começa a ser um problema e há vários grupos que se mobilizam e que criam vários grupos, não é? E hoje em dia há uma míriade de grupos em Lisboa pela defesa do direito à habitação e que não organizam só protestos, depois também organizam apoio a pessoas que estão a ser despejadas. Sim. E, por exemplo, muitas vezes vão tentar parar despejos. Sim. Portanto, há uma série de grupos que fazem isto, que organizam sessões públicas de debate com partidos políticos, com especialistas. Portanto, há um grande movimento nesse sentido e há vários grupos e organizações a tentar fazer isso. Portanto, e isso tem mobilizado e eu acho que se houver uma nova onda de protestos, como houve há 10 anos, a habitação será o cerne da questão. E da parte do Governo tem havido alguma tentativa de, através de legislação, preservar, conter subidas de preços? Há algumas, mas, a meu ver, muito pontuais e que não resolvem o problema. Esse problema reduz-se em Lisboa ou também é no Porto e em outras cidades? Pelo que sei, eu centrei-me sobretudo em Lisboa, mas pelo que sei de visitas ao Porto, sobretudo o Porto também já tem este problema, porque o Porto também se tornou uma cidade muito popular e apetecível para turistas. Mas também, mas depois o que acontece, há um espalhamento, quase uma onda, não é? Começa em Lisboa, as pessoas têm que sair e, portanto, começa a haver um aumento de preço também nos subúrbios de Lisboa, na Amadora, em Loures, Almada. Houve muita gente, por exemplo, a mudar-se do centro para a Almada, por exemplo. Sim. Portanto, não se reduz. Depois também há outras coisas. Também há na costa, pelo que sei, no litoral alentejano. Também é muito apetecível. Portanto, isso também aconteceu nessas zonas e entre os locais por Portugal. Sim. E em que estado está esse seu estudo sobre a habitação? Você vai... é uma equipa que está a fazer? Não, isto eu trabalhei, quando voltei a Portugal, trabalhei com a professora Guiá Cornero. E recolhemos imensos dados, ainda estamos a processar muitos desses dados, resubmetemos agora um artigo que é muito interessante porque, e acho que é um dos principais, que é a forma como as organizações que surgiram durante a austeridade de habitação, mas que não tiveram grande intervenção, e eu mostro isso no meu livro sobre os protestos contra a austeridade entre 2010 e 2015, mas surgiram, e o que acontece é muito interessante porque muitos, aquilo que nós chamamos gentrificadores, marginais, que há uma comunidade muito grande de italianos hoje em dia em Lisboa, mas eles são tão afetados e que vivem e que participam na vida da cidade e que estão interessados. E a verdade é que eles também trouxeram muitas práticas e identidades e formas de organização que depois foram integradas e se fundiram. É muito interessante. E nós acabámos de submeter um artigo sobre isso. E, na verdade, isto transformou, de alguma forma, a forma como os movimentos sociais... Há essa influência europeia, se quisermos voltar ao início da conversa, há todo um conjunto de ideias que foram trazidas também e que se fundiram e que trouxeram coisas novas para o centro da cidade e a forma de combater também pela perspectiva destas pessoas ali, não é? Tiago, eu tinha muitas mais perguntas para lhe fazer, mas o tempo é implacável. O nosso Edi já deu sinal ali e nós temos que terminar. Tenho pena porque podemos continuar. Mas há de ser para outra vez. Tiago é jovem, foi um gosto. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito gosto. Boa viagem de regresso para Portugal. Muito e obrigado. Telespectadores de Amigos até ao nosso próximo programa. E obrigado por ter estado connosco.